Olá, tudo bem com todos? Meu nome é Márcio Caixeta, eu sou engenheiro civil, trabalho no segundo Batalhão Ferroviário. É, Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite do Lucas Evaristo para participar aqui desse primeiro Congresso Ferroviário online. Dizer que é uma honra muito grande estar aqui com vocês, passar um pouquinho do que eu vivencio, do que a gente conhece da história do segundo Batalhão Ferroviário e as perspectivas futuras no desenvolvimento ferroviário nacional. Antes de mais nada, é, uma breve apresentação sobre mim, né? Eu sou especialista em projeto, execução e controle de estruturas e fundações. Sou graduado em engenharia civil pela Uniub, a Universidade de Uberaba. Lá eu desenvolvi meu projeto de pesquisa de conclusão de curso em manutenção ferroviária, com orientação do Jorge Wilton, professor Jorge. Sou técnico de edificações também de via permanente, ferroviária. Sou técnico do batalhão, né, como já falei. Sou professor de projetos rodoviários e ferroviários, utilizando a metodologia BIM pelo Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos. E também já participei aqui, tive menções honrosas aqui quando eu fui professor do Instituto Master é, Presidente Antônio Carlos e MEPAC aqui na cidade de Araguari, na faculdade aqui de Araguari. E também participei do concurso Mãos à Obra Minascom em 2009, do qual a gente venceu um prêmio de sustentabilidade. Bom, qual que é o histórico ferroviário, né, que o batalhão tem, né, o exército traz como um todo, mas principalmente pelo segundo batalhão ferroviário. O segundo batalhão ferroviário ele foi criado no decreto presidencial do número 268, de 11 de fevereiro de 1938. E lá em Rio Negro no Paraná, ele foi instaurado e sediado, então, o segundo batalhão ferroviário. Seu objetivo era, era a construção do tronco principal sul de Rio Negro até Roca Salles, né? Pessoal que trabalha na Rumo conhece esses trechos, né? E o batalhão ele foi criado na tratativa de auxiliar, então, o primeiro batalhão ferroviário a essa construção desse tronco principal sul. Aqui eu fiz um, uma marcação aqui pelo Google Earth, a pé, tá? Então dá para ver aqui uns pontinhos, só que ele passa principalmente por rodovia, mas é próximo, sabe? Só para vocês terem uma noção de como que era a distância desses trechos, né? Então, teremos aqui o Rio Negro no Paraná, atravessaria Santa Catarina, chegaria no Rio Grande do Sul, no município de Roca Salles. Só para ter uma breve situação do local. Durante a construção desse tronco principal sul, a gente verifica várias condições que, ao momento, né, era o que tinha de maior tecnologia no mundo ferroviário. Então, desmonte, desmonte, montagem de grade ferroviária, tudo à mão dos funcionários, o pessoal chefe aqui de via, fazendo toda a operação junto com o pessoal. A construção de pontes ferroviárias com a implementação de tecnologias bem rudimentares, né? Aqui a gente pode ver, por exemplo, uma, um aterro sendo feito com uma estrutura, né, de madeira e ele fazendo esse depósito de material no carrinho. Aqui o desmanche de movimentação de terra, né, desmanche não, remoção de terra, né, para a gente poder fazer a passagem do eixo da via, tudo aqui, ó, com a pessoa tirando, na pá, né, praticamente na enxada, aqui na picareta, descendo nos carrinhos e a pessoa vinha empurrando esse carrinho até, então, no seu bota-fora ou no aterro. E aqui, os moto-scrapers que tinham para execução de alguns serviços à época.
É importante a gente ver, né, essa, essas condições de trabalho desse momento, é, com toda a dificuldade que tinha, a um trecho que não era muito simples, né, topograficamente falando. Então, foi um trabalho muito complicado para o pessoal do segundo Batalhão Ferroviário. Em 1965, o segundo Batalhão Ferroviário foi transferido para Araguari, em Minas Gerais, cidade a qual resido, né? E o principal objetivo de trazer o segundo Batalhão Ferroviário para Araguari foi integrar a capital federal do sistema ferroviário brasileiro. Então, qual que era o objetivo? Ligar é, Brasília no sistema ferroviário. A inauguração da estação ferroviária de Brasília foi em 21 de abril de 1968. É, e várias situações dessa construção vão ser abordadas aqui agora. Por exemplo, que apesar de ter inaugurado a estação em 68, em 22 de março de 1980 foram concluídos, então, os 469 quilômetros de Uberlândia até a capital federal. A princípio, então, o batalhão ele foi construído, ele foi responsável por fazer a linha chegando de Roncador, em Pires do Rio, até Brasília, e com também a retificação da linha de Roncador, Pires do Rio, até Uberlândia, que era um trecho muito sinuoso, com muitas rampas de inclinação muito forte, e aí foram feitas as retificações, pontes, túneis, para deixar o trecho mais operacional. Aqui, nesse mapa, a gente pode ver, então, aqui o Distrito Federal, no alto aqui desse cinza, né, da linha em cinza, descendo até Roncador Novo, onde está aqui em vermelhinho aqui, encontrando a linha em vermelho. Essa linha em vermelho era o ramal de Pires do Rio, que hoje é chamado de ramal de Pires do Rio, que iria até Leopoldo de Bulhões, e aqui se dividiria para Goiânia e Anápolis. E para baixo, na linha preta, né, de Araguari até Uberlândia, desculpe, de Roncador até Araguari, passando pela cidade de Catalão, hoje ramal de Catalão. Esta, então, seria a conhecida a linha de Araguari-Uberlândia até chegar em Brasília, seria a EF 050, Estrada de Ferro 050. Então, aqui a gente pode ver algumas fotos aqui de parte da obra concluída, aqui de um túnel já construído também. Essa aqui foi a locomotiva que levou o primeiro trem a chegar em Brasília, que foi um trem de passageiros que chegou com o presidente Juscelino Kubitschek. Aqui o trem chegando novamente. Esse aqui é a data de chegada em Brasília, e aqui Salve Brasília. Essa locomotivazinha aqui que eu queria mostrar para vocês, chegando em Brasília. E essa ponte aqui, a Ponte do Ar, acho que é a ponte mais famosa da engenharia ferroviária, do segundo Batalhão Ferroviário, onde várias histórias são contadas em torno dessa ponte, né? Ela tem uma altura significante, um pouco mais de 60 metros, se eu não me engano, e dado a altura dela e por conta desse rio que passa por baixo dela, o rio Araguari, é, ela causaria uma vibração excessiva, e a forma de contraventar essa ponte seria uma das explicações, tá? Seria fazer dois pilares inclinados com um travamento entre eles. Outra história que é contada em torno disso é que o engenheiro de pontes que projetou essa ponte, o nome dele começava com a letra A, então ele teria colocado um A só para homenagear-se a si mesmo, né? E a outra história que é contada é que seria em homenagem a Araguari, então teria a letra A
da cidade de Araguari. As três histórias são muito curiosas, mas eu prefiro a primeira, né? Vamos ficar com ela, ou com a última. Bom, então o segundo batalhão ferroviário chegou em Araguari, foi construir a linha para tronco principal sul, e depois de construir isso, ele teve a Ferroeste. A Ferroeste, as perspectivas eram concluir, na verdade, a construção do módulo 2 Cascavel em 1994 e ter o início da operação ferroviária em 95. Aqui em 95 também conclusão do módulo 3 de Guaíra e a operação ferroviária plena na Ferroeste em 2000. Então, as características técnicas principais da Ferroeste são dadas aqui, né, que a extensão desse trecho que seriam construído era 248,6 quilômetros, com raio mínimo de curva horizontal de 300 metros, rampa máxima de 1,5%, largura da plataforma de 5,2 de aterro, de corte 6,3 metros. A bitola seria métrica, ali nos anos final de anos 80, ainda projetando em bitola métrica, com trilhos TR-45, dormentes de concreto monobloco, tipo de fixação grampos Denick e lastros brita número 3 de 30 centímetros. Algumas características são muito modernas nessa situação. Em algumas outras já há algumas condições melhoradas já, né? Então, por exemplo, a Valec hoje o raio mínimo aqui é 343, já não se utiliza mais raio mínimo abaixo de 343, alguma coisa que era o raio mínimo da Valec. Os trilhos já são os TR-57 ou IC-60, né? E aqui a gente está utilizando TR-45. A bitola métrica hoje se utiliza mais difundadamente aí a bitola larga, né? Então, são características que se atualizaram. Em questões de volume de trabalho, para se ter dimensão né, desses 250 quilômetros arredondando aqui, né? A gente teria, então, 5 milhões e 900 mil metros quadrados de desmatamento e limpeza roçada, essa limpeza superficial de terreno. Escavação, carga e transporte de material de primeira e de segunda categoria, 12 milhões e 600 mil metros cúbicos de material a serem escavados. E escavação, carga e transporte de material de terceira categoria, né, as rochas, em 3 milhões e 480 mil metros cúbicos. Solo mole, teríamos 670 mil metros cúbicos de trabalho em solo mole. Pontes, viadutos, passagens inferiores somariam, então, ao total 1.343 metros. Túneis, 422 metros. Trilhos, 577 quilômetros. Dormentes, 480 mil unidades. Brita para lastro, 350 mil metros cúbicos. AMV, 75 unidades de AMV instalados. E aí foi visto que a grandiosidade desse trabalho necessitaria, então, do trabalho do conjunto, novamente, do primeiro e do segundo batalhão ferroviário. E aí se dividiu o trabalho em duas partes, né? Então, temos aqui Cascavel até aqui Laranjeiras do Sul, mais ou menos, né? Entre Nova Laranjeira e Laranjeiras do Sul, e depois de Guarapuava a Laranjeiras, né? Onde a gente teria, então, o primeiro trecho, Guarapuava até Laranjeiras, de 146 quilômetros, que foi distribuído para o primeiro batalhão ferroviário, e o segundo batalhão ferroviário ficaria com os outros 102 quilômetros restantes. Então, seriam divididos dessa forma, né? Esse outro trecho, que seria para Guaíra, seria a terceira etapa, né? Que não foi executada. Não pelo batalhão, pelo primeiro batalhão ferroviário, nem o segundo. Quanto à execução da obra, no
No decorrer dessa execução de obra, foi verificada que a excelente qualidade da mão de obra do Exército Brasileiro. O primeiro e segundo batalhão ferroviário já tinham ali um know-how histórico de vários quilômetros de ferrovias construídos, né, e reformados, revitalizados, retificados, é, onde a qualidade do trabalho do segundo ferroviário era inquestionável, do primeiro e do segundo ferroviário. A obra foi, então, da Ferroeste foi feita no período de 92, agosto de 92 a novembro de 94. Então, um pouco mais de 2 anos para construir 250 quilômetros de trilhos, arredondando aqui os números, né, pessoal? Daí a gente já vê a referência que era para tal momento, né? E, e já vou adiantar, né, que equipamentos de grande porte, como os Taigangs, que hoje aí é febre aí nos vídeos de YouTube, o pessoal fica vendo e falando, nossa, agora é sensacional construir ferrovia, muito fácil. É, esse material não era disponível para os trabalhos nessa época. Para isso, para resolver os problemas logísticos da obra, dados os grandes volumes, foram construídas 3 residências operacionais: uma base em Cascavel, uma base em Guaraniaçu e uma base em Rebota. As desapropriações, que acho que é uma das situações mais complicadas das construções rodoviárias e ferroviárias, ficou a cargo, então, da Ferroeste. A topografia enfrentou, então, a resistência do pessoal que foi desapropriado, mas conseguiu levar à frente, né, com atenuações com topógrafos militares, ajudando, então, o pessoal da Ferroeste, tendo, então, um embasamento do pessoal para ajudar a fazer essas desapropriações, né? Então, foi um trabalho em conjunto. Outra coisa que facilitou muito o trabalho foi que ele se beneficiou muito da BR-277, onde os caminhos de serviços foram reduzidos por conta dessa rodovia que margeia a estrada de ferro lá da Ferroeste, e onde ele atendia 70% do trecho. Então, pouco teve de construção de novos caminhos de serviço. A escavação, carga e transporte de material de primeira categoria foi baixíssima, a produção na área de lavoura e é, desculpa, gente, ele foi beneficiado porque teve uma baixíssima produção na área de lavoura nessa época, e onde a gente teve uma estiagem muito grande, chegando no maior prazo lá de 16 dias. O apoio de outros batalhões também acabaram ajudando a execução do serviço, como, por exemplo, o 9º Batalhão de Engenharia de Construção, que foi lá dar um apoio na movimentação de terra, principalmente no material de primeira categoria. Foi lá um sucesso dentro das obras do Exército. Escavação, carga e transporte de material de terceira categoria, ele sempre é complicado, né? A detonação, dinamitação, as pessoas ainda pensam assim, pô, mas estava no exército, é mais fácil de conseguir, blaster e tal, tudo. Mas mesmo estando no exército, todos os procedimentos são seguidos para fazer essa movimentação de explosivos. Não tem nenhuma facilitação por conta disso. Ah, mas a grande dificuldade inicial em face disso tudo, em face de estar ao lado da rodovia, acabou necessitando de bastante cuidado para não causar danos à rodovia, as casas que margeiam a rodovia, as travessias, as pontes, enfim. O cuidado com o entorno do eixo ferroviário foi seguido com cuidados especiais. Tivemos também construções de tunnel liner em desalinhamento ao eixo
execução a céu aberto. O túnel liner, ele foi uma obra que foi, se eu não me engano, nessa época, e acho que foi a primeira vez que trabalharam dessa forma. Então, foi um trabalho bem minucioso também. O Britador foi instalado em Guaraniaçu, com produção de 100 mil metros cúbicos de brita lastro, mais subprodutos de brita 210 e pó de pedra utilizados na obra, na construção de dormentes, na construção de mourões, na construção de meio-fio, para todo tipo de utilização, utilizado aí a material do britador. Aqui a fábrica de pré-moldados, foram feitos tubos, né, com tubos de concreto armado, mourões, drenos, passagem de gado, que eu acabei de falar mesmo. O batalhão em si, né, o exército, ele não possui uma frota de, de material rodante. Então, para a execução desses trabalhos, foi necessário a cessão de vagões, né, 54 unidades, recuperação e emprego para recuperar e distribuir lastro, né, na ferrovia. Em Bela Vista, foi feito um túnel sobre a BR-277, onde tinha um basalto muito alterado, onde foi feito um atirantamento também desse túnel. A, a plataforma, a obra em si agora, falando sobre as características dela, a plataforma, elas foram concluídas em novembro de 94. Então, os 250 quilômetros foram terminados aqui. O orçamento da etapa era da obra como um todo era 200 milhões de dólares nessa época. A Ferroeste investiu 170 milhões até novembro de 94. O preço unitário ficou em prováveis aí 800 mil dólares por quilômetro da construção ferroviária. A obra foi inteiramente fiscalizada pelo pessoal do DER do Paraná. Bom, antes de entrar no aprendizado, cabe aqui algumas condições. Essa obra ela foi feita em cooperação com o batalhão e o governo do Paraná. Então, aqui o DR foi o fiscalizador da nossa obra, em virtude disso. As obras do Exército elas são feitas em acordos de cooperação. E esse acordo de cooperação foi assinado lá por algum general, né? Eu não lembro exatamente aqui quais foram as pessoas que se envolveram nesse fato, mas foi feito lá reuniões, tratativas, uma série de discussões até chegar no momento de falar, vamos fazer, e aí chega lá, assina o termo de início de obra e aí efetivamente se executa. Estou explicando aqui de uma maneira genérica, porque nem todo mundo trabalha com obra pública, né? É mais complicado do ponto de vista da legislação, né? Da burocracia. Então, foi feito então esse termo de cooperação. E aí, nesse termo de cooperação, inicia-se a obra, e aí a obra realmente conseguiu ter o seu desenvolvimento e as soluções adotadas pelo batalhão ferroviário. Aqui a gente não coloquei aqui para vocês nos slides, mas esses trilhos que foram feitos na BR, na estrada, na Ferroeste, eles eram trilhos longos de 120 metros. Então eram os TLS. Esses TLS, eles foram feitos em estaleiro próprio e foram levados para a obra. Só que na época a gente utilizou um sistema um pouco arcaico de utilizar uma locomotiva onde a gente colocava... Locomotiva não, era um implemento rodoferroviário, que ele empurrava um trilho 120 metros para frente e puxava outros atrás. Então ele ia empurrando e puxando, empurrando e puxando. E o avançamento foi nesse sentido. Simplesmente ele ia calçando os próximos trilhos, ia rodando em cima, puxando e empurrando mais para frente,
onde o pessoal ia trabalhar com montando os próximos trilhos. Então, daí, dessa explanação que eu estou falando para vocês sobre a obra, aí vieram alguns aprendizados que nós tivemos nessa obra em si. E aí essa parte eu atribuo demais aqui ao Edmar César, na brilhante explanação que ele faz sobre esses aprendizados do batalhão. E é uma coisa que não é muito da prática de quem não trabalha no exército ou nas outras forças, mas os militares, eles são voláteis, eles são movimentados de batalhões em batalhões, de 2 em 2 anos, em média, né? O padrão para eles é ser movimentado de 2 em 2 anos. Então, o cara está no segundo batalhão ferroviário, aí nem sempre ele vai ser movimentado para o primeiro batalhão ferroviário, às vezes ele vai ser movimentado para um oitavo BEC, para um sexto BEC. Se ele não tiver um interesse, ele pode se movimentar para uma é, outra organização militar, como por exemplo uma CRO, né, que é uma comissão regional de obras, faz obra de edificações e aquartelamentos. Você pode ser movimentado para um batalhão de infantaria, para uma diretoria, enfim. Efetivamente, ele não precisa ser movimentado dentro de outro batalhão ferroviário ou dos BECs, né, que seriam seus correlatos. Mas por essa volatilidade, essa movimentação excessiva de profissionais, a tecnologia ela vai se dispersando. Então, conforme a pessoa vai se afastando vai se afastando alguns e chegam outros novos, todo o aprendizado que aquela pessoa adquiriu tem que ser refeito o treinamento para que essa pessoa venha substituir a pessoa que acabou de deixar. Então, se a gente levar em consideração 2 anos para qualificação e movimentação de funcionários, a gente fica com uma dificuldade muito grande de fazer esse trabalho com os militares. Uma vez que você vai terminar o serviço de qualificação profissional, ele vai acabar sendo movimentado depois no final. E já em contrapartida, dentro do batalhão, assim como eu sou um servidor civil do Exército, existem vários outros servidores civis, onde nós somos mais estáveis, a gente acaba retendo a tecnologia e ficamos mais responsáveis pelo conhecimento técnico adquirido pelo batalhão. Então, nós servidores civis, ajudamos muito a manter esse trabalho. Entretanto, o quadro de engenheiros e servidores civis do Exército tem diminuído. Na necessidade de manter um conhecimento tecnológico, a diminuição do quadro de civis que trabalham nos batalhões tem dado algum tipo de problema. A solução encontrada pelo Exército foi investir nos oficiais temporários e técnicos temporários, onde eles ficam 8 anos a serviço do quartel. Então, existem alguns engenheiros civis que trabalham aqui no 2º Batalhão Ferroviário, que são formados aí na Universidade Federal de Uberlândia, Universidade Federal do Pará, se eu não me engano, tem pessoas do Pará, tem pessoas que vieram da USP, tem pessoas que vieram de outras universidades aqui da região, mas todos ficam durante 8 anos nesse quartel, eles não são movimentados, muito dificilmente são movimentados. Então, a solução para se manter a tecnologia no máximo possível foi dada dessa forma. Hoje, é dito, então, que faltam engenheiros militares, e o IME, ele
já está na sua lotação máxima, então essa necessidade de complementar com oficiais temporários também foi abarcada. A DOC é a nossa diretoria de obras de cooperação. Ela sempre esteve presente em todos os trabalhos. E não bastam observações e relatórios que eles já fizeram e participam diretamente da negociação das tratativas, dos contratos e da supervisão da obra, da fiscalização, da produção e principalmente das correções da obra em toda a fase dela. Então, revisões de projeto em fase de obra são feitas em acordo com a DOC no batalhão. A gestão de pessoal contratado. Então, além desse pessoal que a gente tem, servidor civil, militares temporários, militares de carreira, o batalhão ainda também contrata pessoas temporárias por tempo certo, né? São os PCTDs, ultimamente chamado pelos processos. Esse pessoal contratado precisa ser eficiente para atender às demandas trabalhistas. Necessita de ferramenta ágil, segura, com estrutura de TI para gestão, contratação, demissão, hora extras. Também tem, né? Eu acabei até esquecendo, mas o pessoal que é terceirizado dentro do serviço como um todo. Então, por exemplo, o Tunnel Liner que foi falado aqui da Ferroeste, ele foi um serviço que, se eu não me engano, foi terceirizado. Então, toda a gestão desse contrato também é feito pelo batalhão, o batalhão é corresponsável pelos trabalhos. Igualmente, é fundamental uma boa logística de suprimento apoiada numa estrutura de tecnologia, né? A máquina parada perde além de custo de propriedade. Essa é uma afirmação importantíssima, porque é o seguinte, a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso, mas a logística de suprimento do trabalho dentro do batalhão, ela é um detalhe que todo mundo corre atrás, porque se faltar, por exemplo, vou falar um exemplo bem esdrúxulo aqui, tá, pessoal? Faltou trilho para construir 10 quilômetros de linha. E aí a gente sabe já de toda a espera que é já para conseguir trilho, né? Se você vai comprar trilho hoje, você tem que fazer o pedido, demora não sei quanto tempo para o trilho chegar. É demorado. Agora, imagina que, com relação a trilho, a gente, além de fazer isso, ainda vai ter que fazer um processo de licitação. E só o processo de licitação todo já leva mesmo que seja dispensa, inexigibilidade, já leva aí uns 3 meses de processo. Depois de feito o processo, é que faz o pedido, aí que a gente vai correr o prazo de pedido e aquisição. Depois de feita a aquisição do material, ainda tem que fazer a prestação de contas. Então, é uma gama de trabalho muito grande que envolve essa logística de suprimento especificamente do batalhão. Então, todo esse trabalho já está englobado aqui nesse projeto. Então, quando senta DOC, batalhão, generais e decide, o requisitante, né, no caso o governo do Paraná, que foi na Ferroeste, eles já pegam e decidem isso tudo, definem como é que vai ser cada etapa, quem vai ficar por conta de que dia vai ter, não sei, fica tudo já alinhado para que essa logística de suprimento não seja rompida e não atrapalhe o andamento do trabalho. Agora, sobre perspectivas futuras, presente e futura, né? Temos a FIOL, a Ferrovia Integração Oeste-Leste, EF334, onde foi noticiado aí no governo passado a inclusão do batalhão do Exército, né, na verdade, na construção desse trecho final da FIOL. Bom, as tratativas realmente foi do jeito que foi noticiado mesmo. O Exército foi convocado a trabalhar com
com a FIOL nesse trabalho. Alguns anos antes, se eu não me engano, uns 3 anos antes do batalhão ser convidado a trabalhar com a FIOL, o batalhão se chamava, um pouquinho da história do batalhão novamente, né? O batalhão ele chamou de segundo batalhão ferroviário. Lá depois da década de 90, quando parou de trabalhar com a Ferroeste, ficou um tempo sem trabalhar com ferrovias, e aí começou a trabalhar somente com rodovias. E aí mudaram a nomenclatura do batalhão, de segundo batalhão ferroviário, passou a ser 11º Batalhão de Engenharia de Construção. E uns 3, 4 anos atrás, o batalhão voltou a ser segundo batalhão ferroviário, tá? É, e em virtude dessa mudança, já vislumbrando o retorno das atividades ferroviárias do batalhão. Então, na verdade, a FIOL é falada, não a FIOL, o batalhão trabalhar em conjunto com a Valec já é falado já há algum tempo dentro do Exército, né? Mas conversas, né? Então, oficialmente, só se tornou alguma coisa necessária no governo passado, alguma coisa assim mais concreta. Então, no ano de 2020, chegou aqui para a gente, né, o pedido, né, para a gente trabalhar com a FIOL, com a Valec, né, para a conclusão de um trecho da FIOL. É, e nesse mesmo ano foi então assinado um termo de cooperação do batalhão com a Valec. Nesse trecho foi chamado então aqui por nós de FIOL 2, o trecho de Barreiras a Caetité. No subtrecho do lote 6F, eles pegaram o lote 6, pegaram a parte F do lote 6 e dividiram um pedacinho aqui, lote 6F é B, que é a parte do Exército Brasileiro. O que acontece? O batalhão está, então, desde 94, sem trabalhar com ferrovias, né? Já estamos, então, quase 20 anos sem trabalhos ferroviários. Então, o batalhão pegou um pedaço desse lote, né, o lote 6F, para fazer um trabalho e, e ver qual que era as condições, né, sentir o trabalho da FIOL, as dificuldades, as, todas os detalhes envolvendo trabalhar nesse trecho. E aí esse trecho foi bem curtinho, né? Do quilômetro 645 ao quilômetro 664, né? Então, um pouco mais aí de 19 quilômetros, 18 quilômetros aí, 18,3. E para isso acontecer, a Valec fez um trabalho sensacional já de projeto executivo. E esse projeto executivo já foi feito, já veio com ele praticamente sem detalhes a ser anotados, né? Então, veio projeto geométrico, projeto de terraplanagem, projeto de obra de drenagem, de obra de arte corrente, remanejamento de interferências, obras complementares, superestrutura da via, projeto de obra de arte especial. Então, todos os projetos já vieram e a gente vai falar um pouquinho sobre essas características desses projetos que vieram aí da FIOL. Bom, então, para situar vocês aqui, é, esse aqui é o trecho aqui da FIOL, tá em amarelo aqui. Esse trecho, nosso trechinho, ele tá. Deixa eu lembrar aqui onde é que tá aqui. Tá aqui amarelo, em amarelo é a BR, tá em preto aqui tá o trecho da ferrovia Oeste-Leste. Aqui nesse trechinho todo aqui deve estar um pedacinho desses 18 quilômetros aí. Não lembro exatamente aonde, mas aqui nessa situação, onde no sentido aqui à esquerda tá Barreiras, à direita aqui tá Caetité.
Aqui no mapinha do Brasil, a gente vê aqui que está já quase chegando aqui na divisa com Tocantins, né? Para poder fazer esse trabalho de situação do local. Esse quadro, ele representa todo o lote 6. Características do projeto geométrico. Então, velocidade do projeto 80 km por hora e a velocidade operacional de 60 km por hora. Raio de curva mínima 404,4 metros. Curva de transição em espiral em todas as curvas de raio menor que 1.600 metros de comprimento, de 1 metro para cada grau de curva, arredondado para múltiplo de 10 metros ou superior. Tangente mínima entre curvas em sentido opostos de 30 metros, faixa de domínio de 40 metros para cada lado. Isso aqui é um detalhe até interessante que hoje se discute muito sobre as ferrovias que já são implementadas, né? Qual é a faixa de domínio? E a Valec já adota esse valor como padrão. Entretanto, nas ferrovias já implantadas, o que já se tem de invasão e as pessoas já perderam até referência de qual era o trecho, o que demandava, qual que era a área que abarcava. Então foi dando um punhado de erro judicial e acabou se perdendo qual que era a faixa de domínio. Então hoje se discute em faixas de domínio de 10 metros, de 15 metros, de 20 metros, de 30 metros, mas é bom que já esteja definido, né, essa faixa de domínio aqui da FIOL, né, da Valec, adotando como 40 metros. O gabarito de livre passagem, então, rampa máxima compensada de 0,6 no sentido da exportação e 1,45 no sentido de importação. Então, são duas características que lá na Ferroeste não se falou. Então, a rampa compensada, lá a gente só tem lá o valor da rampa, que era 1,5. E qual o sentido, né, do 1,5? O 1,5 é para importar ou para exportar? Isso faz uma diferença aí para nós que trabalhamos nos projetos ferroviários e quem já trabalhou também na operação. Gabarito de livre passagem com altura de 6,6 metros. Concordância vertical de, no mínimo, 80 metros. Quando a diferença entre as inclinações for maior que 0,2% calculado, conforme as especificações que a Valec coloca. Rampa máxima em pátios de carregamentos e desvio de 0,15%. Isso aqui é importante falar sobre esse dado aqui. A Valec, ela coloca aqui 0,15% de inclinação no pátio. Existem empresas que adotam 0% de inclinação. Esse 0,15 é para favorecer, né, o escoamento de água pluvial. Mas, no sentido operacional, você pode ter uma necessidade de maior força, né, de tração do material rodante. Então, se você colocar com 0, em qualquer um dos dois sentidos, você está favorecendo o material rodante a tracionar de maneira igual. Agora, se você colocar 0,15, você já força para um lado, né? E essa necessidade de trabalho a 0,15% favorece a drenagem e prejudica a operação, e a 0% de inclinação favorece a operação e prejudica o projeto de drenagem, né? Enfim, aí tem que ser feito cada análise em suas devidas proporções. De qualquer forma, é no máximo 0,15, né, para a Valec, e para algumas empresas é adotado como máximo 0. Então, 0 também é aceito aqui para a Valec. Projeto de terraplanagem, foi feito então estudo do perfil longitudinal do terreno, o grade da terraplanagem, estudos hidrológicos, seções transversais, resultado dos estudos geológico, geotécnico, mapeamento geológico,
levantamento topográfico. E aí foi definido, então, na nota técnica, que seriam feitos cortes em 1 para 1 e 1,25 para 1, quando for em solo. É, em rocha, vai ser feito, então, 4 para 1, e em aterros, 1 para 1,5. Lógico, né? Esse é o parâmetro geral. Condições específicas serão tratadas, então, de forma específica após a análise do local. Não foi o nosso caso. Não está sendo ainda, né? E aqui já foi feito também o diagrama de Bruckner, né? Mostrando aqui o perfil do terreno em azul, o perfil do grade em azul, o perfil do terreno em verde e o diagrama de compensação de massas aqui em vermelho. A superestrutura da via é bitola de 1,60, raio mínimo de curva de 343,8, carga por eixo 320 kilonewtons em, em via e 360 kilonewtons para as obras de arte especial. Velocidade de operação do pátio 30 km por hora, trilho tipo IC60, dormente de concreto monobloco protendido com espaçamento de 60 centímetros no eixo, nas vias principais e pátios. Nos AMVs, dormentes especiais podem ser de madeiras ou de concreto, com dimensões variando de 2,80 a 5,60, e o espaçamento deverá seguir o padrão dos desenhos pertinentes do plano de assentamento de AMVs da Valec. Então, para gente que já conhece um pouquinho, tá bem simples, né? Dormentes são variados, desde que sejam de concretos, e somente serão aceitos os de madeira para AMVs. Fixação dos dormentes será com grampo elástico, composto por grampos, palmilhas, amortecedores, calço isolador, placas de apoio, tirefon, arruela dupla de pressão. No dormente de madeira, nesse caso, né, de placa de apoio, tirefon e arruela de pressão. Fixação dos trilhos será por meio de talas de junção de 6 furos, parafusos e porcas e arruelas. O lastro, pedra britada, granulometria 2,5 e de meia, com altura de 30 centímetros sobre a face superior do dormente, no eixo do trilho. Ombro de 30 centímetros e talude 3/2. Taludamento do ombro do lastro. Basicamente, gente, eu estou pondo aqui a caracterização, mas é aquela brita lastro, brita 3, né? Material selecionado com espessura de 20 centímetros com CBR mínimo de 20% do índice de suporte Califórnia a 100% do Proctor intermediário e índice de grupo igual a 0. Então, essa aqui é uma caracterização, então, já do sublastro. Características operacionais. O trem tipo é definido pela área de operação da ferroviária de Pátios da Valec. Então, para fazer esse trem tipo, foi determinado pela Valec qual era o material rodante padrão do projeto, né? Esse material, então, seria, então, eles consideraram aqui discriminação de locomotivas Dash 9 e SD70, onde chegaram assim, que, com número de eixos, base rígida, distância entre truques e entre eixos, chegou-se, então, a carga de eixo de 294,1 kilonewtons por eixo em cada um dos dois, né? Os dois têm carga por eixo idênticas. Já nos vagões, foi estudado o vagão HFT, que tem 4 eixos, bitola rígida, base rígida, então ele tem 1.778 milímetros, distância entre eixos de 4.127 milímetros, peso total 1.274 kilonewtons, e a carga do eixo deu 318,6 kilonewtons por eixo. Então, a gente vê que lá no projeto de superestrutura ele considerou 320. Então, já estou diminuindo, majorando aquela informação para efeito de cálculo da via permanente.
O AMV na linha principal seria de número 14, com agulha otimizada, e nas demais vias seria o AMV número 8, com agulha de 5.000 metros. As obras de arte especial serão projetadas para atender a bitola de 1060, a bitola larga, com trens tipo de 360 quilonewtons, de acordo com a ABNT. Certo. Características aqui do projeto em si como um todo, é, também foram considerados trilhos longos soldados, tá? E para esses 18 quilômetros aí de trecho, além de pensar nesse trilho longo soldado, é necessário que se faça o entalamento, né, com a tala de 6 furos, só que posteriormente é feita a solda luminotérmica. Então, a instalação seriam os TLS e formação de TLC na entrega desses 18 quilômetros. O método de construção será o mesmo da via permanente, será o mesmo adotado na Ferroeste. Em detrimento da obra ser tão pequena, não compensa fazer aquisição de material de grande porte para executar esse trecho. Então, será executado de maneira bem rudimentar também, com trilho sendo empurrado e trilho sendo puxado pelo material de tração, pelo equipamento de tração, e o restante, o espalhamento de materiais, será feito via pulmões e depois acomodado em vagões, né? Por exemplo, lastros. O lastro será feito através de alguns vagões que vão ser tá na tratativa de ser emprestado ao 2º Batalhão Ferroviário para fazer essa distribuição de lastro. Ah, esse trabalho ele necessita de uma reformulação do pessoal. E, em função disso, o 2º Batalhão Ferroviário e o 4º BEC uniu esforços junto com o Centro de Instrução de Engenharia e fizemos já 2 seminários, dois estágios de treinamento profissional, capacitação para trabalharmos na ferrovia. Então, o primeiro foi para a formação de engenheiros, né, e técnicos para auxiliar na montagem e execução, fiscalização do processo, do projeto. E o segundo foi com um foco maior no operacional, né, nos técnicos operacionais e no pessoal de trabalho de montagens. Então, a gente executou alguns ensaios de montagem de grade, fizemos ali. Isso eu estou falando que assim, foi mão na massa mesmo, a gente foi pegando dorminte na mão, colocando, viu quanto que era pesado. Aí desenvolvemos lá um aparelho para pegar dorminte de concreto é, com uma escavadeira. Então, desenvolvemos esse implemento para colocar na escavadeira para levantar os dormentes. Foi lá, posicionou, aprendemos a movimentar os dormentes em cima do lastro. Foi feito lá a fixação dos trilhos, né? Então, a gente já está fazendo esse trabalho de qualificação para atender lá no processo como um todo. A instalação da via permanente ainda não se iniciou, né? Porque, como eu disse, é um trecho pequeno, então não compensa a gente ficar indo para montar alguns metros de trilho e voltar, né? E fazer essa mobilização e desmobilização direto. Então a gente está aguardando ficar pronto esses 18 quilômetros de plataforma para começar a iniciar esse trabalho na FIOL. Para fazer toda essa instalação na FIOL, o 4º BEC já está adiantando então o processo de trabalho de terraplanagem. Então as fotos que eu trouxe aqui do 4º BEC e do 2º BEC é em relação a esse trabalho.
Então, alguns bueiros, os bueiros já foram colocados, os grades estão sendo levantados e rebaixados. Aqui a gente está vendo aqui o pessoal fazendo um trabalho aqui de movimentação de terra nesse trecho. Aqui a patroa trabalhando no mesmo trecho, essas duas fotos. E os caminhões chegando para fazer composições em locais de escavação de terra. É importante que o batalhão ele tem dado a infraestrutura para esses trabalhos todos, né? Aqui, se eu não me engano, aqui é um dos leitos da ferrovia também, uma foto do leito, onde está sendo batido esse volume de terra. Temos aqui caminho de serviço na lateral, os rolos compactadores fazendo trabalho nesse trecho aqui também. E aqui uma foto do trecho todo, mostrando aqui desse local que está fazendo essas passagens de rolo. Enfim, o Exército ele tem se comprometido muito na qualificação de pessoal, na aquisição de equipamentos para poder fazer esse trecho. A expectativa que fica para a gente é que a gente consiga eh, nas próximos projetos ferroviários a desenvolvimento nacional, para que a gente consiga atender ao governo brasileiro e trabalhar auxiliando esse desenvolvimento. Ah, as questões levantadas pelo Edmar César, que forneceu grande parte desse conteúdo para a gente falar hoje, é, que a mão de obra, essa qualificação de mão de obra, ela necessita de realmente um, uma, um pessoal que fique por tempo suficiente para manter aquela estrutura rodando e que haja a renovação desse pessoal constantemente. Seja via mão de obra temporária, seja via servidores civis, ou uma mudança entre a, a legislação de movimentação de militares. Lógico, não vou questionar essa condição, é, deixando assim, a, deixando que criticando essa postura, mas simplesmente é uma constatação de que essa movimentação ela não deixa o conteúdo técnico preso ao segundo batalhão ferroviário. Justificativa para isso, né, gente? Lógico que deve ter. Eu acredito que seja para integração do conhecimento para o Exército como um todo, não somente no segundo batalhão ferroviário, mas eu acredito realmente que isso tem que ser feito, mas acredito que também tem que ter a base técnica estabelecida e consolidada no segundo batalhão ferroviário, tá? É, o trabalho do batalhão é magnífico, os técnicos envolvidos em todo o trabalho do projeto da FIOL são os melhores que a gente tem mesmo, e as análises técnicas em cima do trabalho já feito pela Valec e consolidados pelo Batalhão Ferroviário e pelo Quarto BEC dão um otimismo muito grande para a gente de que esse trabalho será cumprido com muita excelência, assim como foi da Ferroeste, assim como foi do Tronco Principal Sul, assim como foi a ligação de Brasília. Então, acredito que temos um futuro muito grande como batalhão ferroviário mesmo para o Brasil, e que a gente consiga atingir todos os anseios da população como um todo que necessita de uma maior eficiência de transporte, né? Agora aqui, entre todos nós, engenheiros ferroviários, técnicos ferroviários, né, trabalhando em conjunto para de trazer esse conhecimento nesse congresso, é importante, sim, que a gente continue com mão de obras de desenvolvimento, tanto do Exército, privadas, empresas aí que já são grandes no mercado, né? Todo mundo investindo nesse desenvolvimento para baratear, então, o nosso custo de transporte e material. Acho que esse é um anseio de toda a população como um todo. Bom, eu queria agradecer novamente primeiramente, segundo o comandante do batalhão ferroviário, Romualdo Crisanto Eufrásio,
Coronel Romualdo, que autorizou a gente passar essas informações para vocês. Meu chefe da seção técnica é Capitão Henrique Cavalcante. Agradecer também de Mar César, que me ajudou muito nessa apresentação. Agradecer também o engenheiro ferroviário, engenheiro Inácio, que também contribuiu com muitas informações para a montagem dessa apresentação. E agradecer ao Lucas Evaristo mais uma vez para poder participar desse evento maravilhoso. Obrigado, viu, Lucas? Um abraço a todos vocês, amigos ferroviários, e agora é botar a mão na obra, mãos à obra e continuar nosso trabalho de desenvolvimento nacional. Um abraço a todos.